Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Bem-vindos ao treinamento de Firewall IP Tables. Nesse treinamento nós vamos ver o conceito de Firewall, saber como o IP Tables trabalha, como criar regras, fazer a manipulação das regras do IP Tables, fazer a análise, o troubleshoot do IP Tables. Meu nome é Ricardo Lino Olonca, sou formado em análise e desenvolvimento de sistema pela Unicastelo aqui de São Paulo. Conheci o Linux em 98, na época do Conectiva 4 ainda. Naquela época era bem difícil carregar a interface gráfica, era difícil de achar documentação, né? Desde 98, então, que eu venho mexendo com Linux. A partir de 2002, foi que eu consegui, no meu desktop, substituir todas as aplicações que eu precisava lá do Windows. Então, a partir de 2002, eu trabalho focado só em Linux, né? No meu desktop, no meu notebook, no micro da empresa, servidores, tudo Linux. Então, eu já tenho aí mais de uma década de experiência de uso diário do Linux. Comecei ali na COSESP, Companhia de Seguros do Estado de São Paulo, onde eu fiquei por 14 anos. Depois fui para a Consoft, uma empresa que dava suporte em Linux para empresas de médio porte. Passei pela Folha de São Paulo, onde fiquei alguns anos no núcleo tecnológico da parte de redação da Folha, onde mexia com proxy, com servidores web, com firewalls, com servidores de arquivo, FTP. Acho que foi o ambiente mais complexo que eu trabalhei, onde aprendi a trabalhar com Linux assim, aproveitar o máximo do hardware com o Linux. Passei alguns anos também na Atento, na parte do CGR, o núcleo tecnológico ali da Atento. Foi o maior ambiente de rede que eu trabalhei, aproximadamente 18 mil equipamentos em rede. Trabalhava com cerca de 160 firewalls, entre FreeBSD, Checkpoint e IP Tables. Também cerca de 60 a 70 proxies, a maioria Squid. Tive uma passagem pela Truaxis, que era uma empresa de consultoria de segurança, onde também trabalhava com suporte a grandes empresas do Estado, né, do governo federal também. Passei pela BR Connection, dava suporte ao BR Multiaxis. E atualmente eu trabalho na Fundação Padre Anchieta, Rádio, Televisão, Cultura, focado na parte de Linux. Sou responsável por toda a parte de Linux, servidores web, servidores de e-mail, FTP, DNS, enfim. Possuo certificação LPI, Linux Professional Institute, nível 1. Também sou instrutor na ForBIOS Academy, ministrando treinamento preparatório de LPI, o treinamento 101 e o 102. Também ministro cursos de PFSense, de rede, do próprio Firewall IP Tables, entre outros. Estou também escrevendo um livro pela editora Novatec, Administração de Redes com Linux. Deve sair aí no primeiro semestre de 2015. Ele está em fase de correção. Escrevo constantemente aqui sobre software livre, sobre rede no meu blog, ricardolonca.blogspot.com.br. Também contribuo ali com o site do VOL, vivalinux.com.br, respondendo em fóruns, escrevendo artigos. Escrevo também
o site da revista Linux Magazine, tem um blog meu onde eu falo exclusivamente de rede com Linux. Meu e-mail para quem quiser tirar dúvida, fazer algum comentário, quiser trocar uma ideia comigo, aí é ricardo.lonca@gmail.com. O que nós vamos ver nesse treinamento? Um pouco da definição de protocolo, o que é um protocolo, como funciona o protocolo TCP/IP. Vai ser um pouquinho necessário saber ali os fundamentos do TCP/IP, então eu vou fazer uma breve revisão sobre o protocolo TCP/IP. Os conceitos de portas UDP, TCP e CMP, como elas funcionam, como as aplicações trabalham com as portas, quais as diferenças entre essas portas. Como funciona um firewall. Para saber como funciona o firewall, eu preciso entender como funciona o TCP/IP, preciso entender como funcionam as portas. Depois a gente parte para o funcionamento do iptables em si. É importante entender o conceito. Quem está iniciando no iptables, às vezes fica um pouco confuso, não entende como ele funciona, né? Quando eu uso uma chain input, uma chain output, uma chain forward. Então nós vamos mostrar um pouco do funcionamento do iptables. Vamos mostrar a chains padrão, input, output, forward, pré-routine, post-routine. Ao longo do treinamento a gente vai ver isso na prática. Vamos ver como criar chains personalizadas. Vamos ver também a parte de NAT, Network Address Translator, que é realmente muito usado hoje. Eu considero o NAT hoje uma gambiarra, para te falar a verdade. Ele quebra o modelo fim a fim, mas a maioria dos firewalls hoje, inclusive o iptables, tem o suporte ao NAT. Por enquanto, hoje em dia, não dá para trabalhar sem o NAT, então nós vamos ver como que ele funciona, criar algumas regras de NAT. Vamos ver também a tabela Mango do iptables, que é a tabela usada para fazer marcações nos pacotes. Você consegue fazer roteamento dinâmico, consegue priorizar tráfego, enfim. Vamos ver como salvar e restaurar as regras. Nesse ponto nós vamos começar a escrever um script. Existem várias formas de você manter as regras de firewall quando a máquina já inicializa com as regras de firewall. Nós vamos trabalhar aí com salvar e restaurar essas regras. Também criar ali um pequeno script para isso. Vamos ver um pouco da análise de log, como logar o tráfego. Às vezes você precisa que um determinado acesso seja logado para você fazer uma análise futura, para você ter isso documentado. Geralmente o pessoal loga somente o que está sendo bloqueado, mas nós vamos ver como criar essa log, como personalizar as logs do iptables. Uma ferramenta bem legal que eu acho, que é o FW Builder, que é quem trabalha com ASA ou Checkpoint, vê que o FW Builder ele tem uma interface parecida, mas com suporte ao iptables e também a outros firewalls, como o IPFW, por exemplo. Então é uma ferramenta bem legal, uma ferramenta gráfica, que facilita bastante a administração do firewall. O que você precisa para fazer esse treinamento? Primeiro você precisa de conhecimentos em Linux. Eu já suponho que você conheça o Linux. Tá? Eu não vou entrar aqui nos pormenores de instalação, falar sobre distro, não. No treinamento eu vou usar o Debian, mas você pode usar qualquer distribuição. Mas como se instala o iptables, por exemplo, aí é cada um na sua distribuição. Eu vou usar o Debian, mas fica à vontade para escolher a distro que vocês têm conhecimento. Facilidade para trabalhar na linha de comandos, no Shell.
Porque na linha de comando lá todas as distribuições são iguais, tá? São muito parecidas, muda pouquíssima coisa, então o que a gente vai ver na linha de comando serve para qualquer distribuição que você venha a trabalhar. E geralmente os firewalls de corporativos, né, não tem o ambiente gráfico, então a gente vai ver a parte de linha de comando. Ter o VirtualBox, Hyper-V, Zen ou qualquer outro virtualizador para a gente poder instalar as máquinas virtuais, simular um ambiente de um escritório de pequeno ou médio porte. Ou se você for um privilegiado, tiver aí máquinas sobrando, tiver um laboratório apartado aí na sua rede, se puder também ter máquinas reais, fica a seu critério, né? Já já eu mostro como vai ser a topologia que a gente vai trabalhar. Para quem quiser, tem aí o site do VirtualBox, eu coloquei o link para você baixar a versão do VirtualBox, e aí fica a seu critério. Ele tem VirtualBox para Linux, para Windows, para macOS. Também eu vou precisar de uma imagem ISO, ou então de um CD, DVD, de uma distribuição Linux. Eu coloco aqui o link da Debian. Eu vou trabalhar com a Debian. Tá? Então já é interessante que vocês tenham isso já instalado. Eu não vou mostrar a instalação dessas aplicações, tá? Existe bastante tutorial pela internet, mas fiquem a critério de vocês. Esta é a topologia que a gente vai trabalhar. O firewall na nossa rede, com 3 interfaces de rede, uma na internet, ou no caso, numa interface que simule a internet. No meu caso aqui, ele vai ter uma interface, a minha interface WAN vai ser a interface na rede real, né? Tem aqui uma interface no que eu vou chamar de DMZ, onde eu vou ter um servidor web, um servidor FTP, enfim. E uma outra interface no que vai ser a minha rede LAN. Então, essa é a topologia. Quem for virtualizar vai precisar ter aí 3 máquinas virtualizadas. Dependendo do caso, dá para fazer com 2 máquinas virtualizadas. E nós vamos criar aqui as regras de firewall, regras de acesso ao firewall, de input ao firewall, regras de acesso à rede LAN, da rede LAN para a internet, por exemplo, e as regras de DMZ. Nós vamos criar, por exemplo, a internet acessando o servidor DMZ, que é muito usado aí em pequenas e médias empresas. Tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer no VirtualBox. Tá? Eu aconselho a fazer para esse treinamento. Tá? Não é obrigatório, mas é interessante fazer. Primeiro nós vamos desabilitar o DHCP do VirtualBox. Nós vamos trabalhar sempre com IPs fixos. Tá? Então nós vamos criar uma máquina Linux com 3 interfaces, como eu expliquei na topologia passada. Uma WAN em modo bridge. A LAN em modo rede interna, ou seja, esta LAN não vai ter contato nenhum com a minha rede física. Uma DMZ em modo rede do hospedeiro. Ela vai ter naquela interface 192.168.56 que o VirtualBox cria por padrão. E vamos configurar o CD com a imagem do Debian ou da sua distribuição para a máquina da boot por esse CD. Eu vou instalar o sistema operacional com o mínimo possível. Tá? É isso que eu preciso fazer. Tá? Então, eu vou partir aqui para a instalação do Debian, só os pontos mais problemáticos, né? E deixa eu mostrar ali para vocês primeiro o VirtualBox, que foi que eu fiz com o VirtualBox ali. Tá? Eu estou aqui usando
GNOME 3 Shell. Vou abrir aqui o VirtualBox. O VirtualBox abriu aqui, ó. Opa. Pra cá. Vou deixar os dois juntos aqui. Então, o que eu fiz aqui no Debian, né? No VirtualBox? Aqui no menu Arquivo, Preferências, Rede. Aqui a rede exclusiva de hospedeiro. Quem não tiver, eu já adiciono aqui o VBox Net 0. Vou aqui em Propriedades da VBox Net 0. IP 192.168.56.1. Eu vou desabilitar aqui o servidor DHCP. Essa é a primeira informação que eu fiz. Segundo, eu vou criar aqui uma máquina. Deixa eu apagar essa máquina aqui, que eu não vou usar ela. Vamos ver. Foi de um outro treinamento que eu dei aqui. Vou criar uma máquina. Essa tela abriu em outro lugar aqui. Vou criar aqui uma máquina chamada FW1. Máquina Linux. Debian 32 bits. Vou deixar isso aí mesmo, 512 de memória. Criar um disco rígido agora. PDI. Nesse caso, dinamicamente alocado é melhor para efeito de treinamento, né? Na prática a gente não faz isso. 8 GB daí sobra. Então, criamos. A parte de rede, a primeira rede, como eu falei, vai ser em modo Bridge. Que ela vai estar na minha rede real. Vai ser a minha WAN. A rede 2 vai estar na rede interna, vai ser a minha rede LAN. E a interface 3 vai ser rede exclusiva do hospedeiro na VBox Net 0. E a parte de sistema, eu preciso ter certeza de que o CD está antes que o disco rígido. Na parte de armazenamento, eu preciso colocar ali o CD do Debian. Então eu preciso baixar o CD do Debian aqui. Vou acessar aqui o debian.org, imagens de CD. Aqui eu tenho baixar as imagens de CD usando HTTP. O CD é estável. Minha arquitetura i386 DVD. Eu vou baixar o CD, que é mais rápido. Então, se você já tiver aí, só o CD número 1. Só baixar esse CD. Enquanto ele baixa aqui, eu não vou deixar vocês esperando 8 minutos na instalação. Então, assim que baixar, a gente volta
completar aí a instalação. Bom, já baixei aqui o CD. Vamos abrir. Ok. Então é isso o que eu preciso, né, para fazer aí a instalação do Debian. Tá? Eu não vou mostrar toda a instalação do Debian, só vou falar o que eu fiz, não vou entrar nos detalhes da instalação do Debian, tá? Mas o que eu fiz? Uma partição única, ou deixa aí a instalação, deixa aí uma instalação padrão dele, pode deixar como 1 GB de swap. Não vou selecionar nenhum pacote, então não vou fazer a instalação de nada, a gente vai fazer a instalação tudo depois do Debian instalado, vai instalar o Debian do zero. E como eu falei, a WAN vai ficar em DHCP nesse momento, então é como se ele tivesse fornecendo IP aí do seu SPID, do seu provedor de internet. A LAN vai ter o IP 10.0.0.1, a gente vai configurar isso depois. E a DMZ na interface do VirtualBox, o 92.168.56.101. Senha de root e do usuário que eu vou criar, 1234556. Tá? Então, vou fazer uma instalação avançada, Expert Install. Linguagem, português, Brasil, brasileiro, detectar e montar o CD, não tenho USB, continuar, carregar, só para ganhar tempo aqui eu vou carregar tudo que o CD tem, bem que eu não vou usar tudo. Então aqui eu vou instalar, detectar o hardware de rede, deve achar ali as 3 interfaces de rede, não vou usar USB, já tirar isso aqui. Configurar a rede, tempo de espera, é a ETH0, vai ser a minha interface de WAN, dinamicamente sim. A máquina vai se chamar FW1, domínio minha empresa.inet, escolher o repositório HTTP, da onde ele vai pegar os pacotes, não tenho proxy na minha rede. Senha, como eu falei, senha sombra sim, permite login de root sim, 123456, 123456. Criar conta agora sim, eu vou criar o usuário Ricardo, 123456, 123456. Configurar o relógio, eu vou usar o a.ntp.br, São Paulo. Detectar os discos, particionar o disco. Como eu falei, eu estou pulando várias explicações, né? Eu vou usar o assistido, usar o disco inteiro, finalizar, sim. Porque o intuito não é ensinar como se instala uma distribuição Linux, né? Eu só estou mostrando o que eu estou fazendo aqui nessa distribuição minha aqui, o que eu instalei, tá? A imagem que eu vou usar, está instalando o kernel, vou pôr direcionado, para levar menos tempo aqui a nossa instalação.
Então, configurar o gerenciador de pacotes. Ele vai ler o CD, ler outro CD não, ler espelho de rede sim, HTTP, Brasil, FTP, não tem o proxy. Agora ele está indo lá na internet, buscando a relação dos pacotes que existe lá. Usar programas não livres sim. Ele vai baixar a relação desses pacotes. Vê que as partes demoradas eu vou pulando, né? Eu vou adiantando, para justamente não ficar esperando aí, consumindo o vídeo aí, tá? As atualizações, continuar, obtendo os arquivos. E já ele vai abrir uma tela para mim perguntando o que eu quero instalar. Ó, selecionar e instalar o software. Você já tem que fazer a instalação básica para a gente. Ele vai instalar o guest para o VirtualBox, se bem que não vai ser muito necessário. Na verdade, essa tela só apresenta porque eu estou instalando dentro do VirtualBox. Participar do concurso de utilização de pacotes, como eu gosto de ajudar a Debian, sempre coloco sim. Aqui sim, o que eu quero? Não quero nada, só desmarcar tudo. A gente vai instalar o que precisar manualmente depois, justamente para fazer essa instalação mais rápida, instalar o que eu não preciso. Essa é a típica instalação que eu faço mesmo em servidores mesmo, tá? Instalar o Groovy, senão a máquina não inicializa. No inicialização do disco, sim, onde eu quero gravar o Groovy, que é no /dev/sda. Finalizar a instalação. O meu Debian está instalado. O relógio do sistema está no UTC. Concluir. Só tomar cuidado agora se ele não está dando boot pelo CD. Ok, o CD está desmontado. Tá aí o meu Linux. Já está instalado. Deixa eu só ver se ele vai reconhecer as interfaces. Root 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá lá as minhas 3 interfaces. IP ADDR. Tá lá ETH0 com o 92.68.1.2. Ele está com o IP da minha rede real. Tá? Então já fiz essa instalação do que a gente precisa. Já já a gente entra na parte de configuração da minha rede. Vamos entrar um pouco aí agora na revisão do protocolo TCP/IP. Aí eu falo um pouco do TCP/IP versão 4 e da versão 6. O TCP/IP, o IPv6, ele tem 32 bits de endereçamentos. São cerca de 4 bilhões de endereços IPs. Então ele já traz vários problemas aí de limitação de endereço, que a ideia era que cada um no mundo tivesse um IP. Isso já não é mais possível com o protocolo IPv4. E devido a essa limitação, foi criado aí algumas endereços privados que são usados só na rede interna. Eu já vi gente usando na rede interna IPs tipo 111, 112, 113.
E nós vamos ver aí os endereços que são privados, são endereços usados em redes locais. Tá? Esse é o correto. O IP 10.000/8, ou seja, a máscara 255.0.0.0, toda a rede 10 ela não é roteada na internet, é usada para endereços de rede local. 172.16 até 172.31. Todo esse intervalo é também um endereço privado, tá? 1/12. A rede 192.168, que é a rede mais usada, que o pessoal usa mais. Máscara 255.255.0.0, também é uma rede privada. A rede 169.254, a famosa pipa. Então, quando uma máquina está configurada para usar IP automaticamente e ela não encontra um servidor DHCP, ela se autoconfigura com IP 169.254 alguma coisa, né? Mas só configura o IP também, não configura gateway, DNS, não configura nada. A rede 127, toda a rede 127 é usada para loopback, e aí eu não sei por que reservaram uma rede desse tamanho para loopback. Então, esses são os endereços que você não deve usar na internet, né? O primeiro e o último endereços de uma rede TCP/V4, uma rede IPv4, eles são reservados, que é o endereço de rede e o endereço de broadcast, eles não podem ser utilizados. E como é o protocolo IPv6? Ele tem 128 bits de endereçamento. Então não é apenas 4 vezes maior que o IPv4. Ele é milhões de vezes maior que o IPv4. Então com o endereço IPv6, entre algumas analogias que eu gosto de fazer, em cada milímetro quadrado da Terra, você conseguiria colocar 4 bilhões de internets IPv4 nele. Então é endereço que não acaba mais. Então o problema de limitação de endereços acabou. Ele também possui endereços privados, embora é aconselhável que todas as máquinas IPv6 tenham um IP público, que aí você consegue manter aí o modelo fim a fim da internet. Desde o início da internet era esse o princípio, né? Então, o endereço 2.2.1, que é o loopback do IPv6, ao contrário do IPv4, que ele reserva todo um intervalo de rede, no IPv6 é o 2.2.1, o endereço de loopback, um único IP. Todo endereço que começa com FE80 é o endereço que a gente chama de link local. Ele é um endereço usado para autoconfiguração, então toda máquina esteja com suporte ao IPv6, ela tem esse IP, né? Esteja você usando este IP ou não. Vamos ver na nossa máquina que a gente instalou. Você vê que ela já tem um IP. A gente vê ali na... Vou pegar aqui. grep. Opa. E net6. Olha lá, a minha interface já tem um IP de loopback 2.2.1 e um outro endereço que é o FE80. Então todas as máquinas têm esse IP, independente de estar em uso, né? Outro endereço é o FC00. Esse sim não é um endereço de autoconfiguração, mas é um endereço que pode ser usado para comunicações locais. Seria ali o equivalente a 192.168, né? O FE80 seria o equivalente a 169.254, a pipa. Então o FE80 seria a pipa do IPv6, e o FC00 seria os endereços
privados, o 10 ou 192.168. Outro endereço reservado é o do 2001.db8. Ele é usado para documentação. Então, todo livro que você vê sobre IPv6 que vai falar sobre IPs públicos, ele vai usar o IP 2001.db8. Então você não pode usar esses IPs. E ao contrário do IPv4, o IPv6, todos os endereços do intervalo podem ser usados. Não existe um endereço de broadcast e endereço de rede. Tá? Ele trabalha de forma diferente. E o que é importante você ver quando eu falo aí de IPv4 e IPv6? É que cada um deles tem uma pilha, um caminho diferente. Então, o Firewall iptables, por exemplo, ele vai trabalhar com o IPv4. Tem o IP6 table, que trabalha com IPv6. Então, pode ser que no seu firewall corporativo você tenha bloqueado todos os acessos IPv4 e esqueceu do IPv6. Então, as pessoas da sua rede podem estar saindo para a internet via IPv6. Então, lembre-se disso, que daqui para frente você vai ver muito mais redes dual stack, ou seja, com dois protocolos de rede, o IPv6 e o IPv4, e que ao contrário do que o pessoal pensa, não é uma nova versão, né? A versão 6 não é uma nova versão do IPv4. O TCP IPv6 ele é um novo protocolo, um protocolo totalmente diferente. Então, nesse momento você vai ter redes com protocolos IPv4 e com protocolo IPv6. Então tomem esse cuidado. Sempre você faz uma liberação ou um bloqueio no IPv4, verifica se isso também existe lá no IPv6. Apenas, eu pus até entre aspas, apenas 13% dos endereços públicos IPv6 estão disponíveis para o uso. Eu acho que vai demorar para eles aumentarem esse valor, porque 13% dá para você colocar qualquer dispositivo eletrônico existente no mundo hoje. Tá? E ainda sobra um monte. Então, configuração de rede. Nós fizemos a instalação das interfaces do Firewall. Vamos ali deixar elas prontas. Vamos configurar a interface do nosso Firewall. Né? Configurar o DNS. E testar um ping cada uma das nossas interfaces. E vamos começar a ver também o TCP dump, esses pings passando pelo TCP dump, tá? Ver se tem mais alguma coisa, não. É isso aí. Então, vamos lá. Capturar. Ok. Quem tiver dúvida de como que vê aí a configuração de rede manual, tá? Você pode dar um man interfaces. Ele dá um ótimo exemplo aqui, ó. Desce. Já tem um exemplo bem legal aqui, ó. eFace, ETH0, init e como deve ser feito esse serviço, né? Essa configuração. Então eu vou abrir aqui um outro terminal. Opa, digitei a senha errada aqui. Oh meu Deus. Vou abrir o arquivo de configuração de rede, Network Interfaces. Eu tenho aqui Hotplug ETH0, ele está usando DHCP. Eu vou configurar as outras interfaces e Face ETH1 e Net e Static. Vocês podem ver aqui, Net Static, Address Static, da interface ETH1, Address, e o IP da minha rede local, que vai ser 10.0.0.1. Outro parâmetro, netmask, a máscara de rede, 255.255.250. Não vou usar mais nenhum outro parâmetro, só esses.
Eu vou colocar a nossa segunda interface, ETH2, inet, que é IPv4, static e address, o IP da nossa DMZ, que vai ser 192.168.56.101 net mask 255.255.255.0. Só vou completar aqui o allow hotplugit, que eu vou usar aqui. Opa, aqui, né? ETH1, ETH2, ou seja, quando houver link, essas máquinas, essas redes vão assumir esses IPs. Vou salvar o arquivo e reiniciar a interface de rede, Networking Restart. E fconfig, não subiu, e fconfig, oh meu Deus, e fconfig ETH0 up, ETH1 up, ETH2 up, e fconfig ETH0. Tá, ele perdeu a configuração de rede, DH client ETH0, tem que pegar ali a configuração de rede e fconfig ETH0. Deixa eu tentar pingar, ver se ele pegou o gateway corretamente. Netstat -nr 192.168.11 ping 192.168.11. ok, eu vou ifconfig ETH1 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0 ifconfig ETH2 192.168.56.101 netmask 255.255.255.0 ifconfig ETH1 ETH2. Eu não sei se a minha interface do VirtualBox já está de pé. Vou tentar pingar 56.1. Já está pingando. Então eu estou pingando a minha interface da minha máquina real e estou pingando também o meu gateway, como vocês viram aqui. Cadê? Aí, 1 é o meu gateway da rede. Como é que está o meu resolve.conf? Está lá o meu DNS. Uma coisa que a gente vai ver com frequência durante o curso, apesar de não ser um curso de TCP/dump, mas o TCP/dump ajuda a gente a fazer essas análises, né? Por exemplo, deixa eu abrir aqui o Ctrl Alt F1. Quero monitorar o que está passando. Eu não tenho o TCP/dump, né? Então eu vou instalar o TCP/dump, apt-get install tcp/dump. Tem um L a mais aqui. Então eu vou baixar o tcp/dump. A gente vai usar ele durante o nosso treinamento. O tcp/dump ele é um sniffer de rede. Ele vai monitorar o que está passando pelas nossas interfaces. Então fica fácil da gente saber o que está sendo bloqueado. Enfim. tcp/dump -lni ETH0. De tanto a gente usar alguns parâmetros, a gente acaba esquecendo, né? O L é o modo promíscuo, o N é para não resolver nome e o I é a interface que eu quero monitorar. Então, interface ETH0, eu estou monitorando.
Eu vou dar um ping aqui, 926811, que é o meu gateway. Tá lá o ping passando. Então eu estou vendo o ICMP request, echo request, ICMP echo reply, ou seja, saindo da minha rede, tá nessa linha aqui, né? E voltando, tá indo da minha máquina, voltando para minha máquina. Eu posso fazer um teste de novo, só para ver se eu estou pingando o Google. Ping www.google.com monitorando, pingou, e eu vejo aqui o echo request, o echo reply, e eu tenho aqui em cima, não vai dar para mostrar, vamos ver se eu consigo mostrar com o page down. Não vai dar para mostrar a resolução de nome. Então o meu firewall está pronto, ele está devidamente configurado, as interfaces estão pingando, então está tudo correto. Tá? Bom, essa foi a nossa primeira aula. Instalamos o nosso ambiente de acordo com a nossa topologia, instalamos o sistema operacional, configuramos as interfaces, testamos com ping, mostramos o conceito aí do protocolo TCP/IP, o V4 e o IPv6, assim, de uma forma bem resumida. Né? Na próxima hora nós vamos tratar de explicar os conceitos de porta e ver como que os firewalls trabalham e como trabalha o nosso TCP/dump. Tá? Vamos começar aí nas primeiras regras. Ok? Então, um abraço, até a próxima.